Clássico expõe problemas antigos do Vasco. Vamos fazer uma análise do que está dando errado do Vasco quando joga fora de São Januário. Também vamos falar sobre potencial construtivo, que o Vasco tem encaminhado um acordo importante para que a obra saia em 2025. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leão Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente, seja muito bem-vindo. E que você se inscreva e que dê uma moral ao nosso comentário Vascaíno. E olha, vamos falar de Vasco a partir de agora. Vamos trazer as informações do gigante da colina. E antes de falar de bola e campo, né, análise do Vasco, falar de uma coisa importante, né, que o Vasco encaminhou a venda de uma boa parte, uma parte significativa do potencial construtivo para São Januário. Só falta agora a assinatura das minutas para que o Vasco possa ter esse valor importante, segundo eu pude saber aí, entre 150 180 milhões que o Vasco deve ter aí. Já com esse valor, o Vasco quer chegar a 500 milhões para poder ter uma reforma tranquila, poder fazer um trabalho tranquilo. Provavelmente, começando em 2025, o Vasco terá aí 3 anos fora de São Januário, né? É provável que até 2027 o Vasco permaneça fora de São Januário. E o Vasco encaminhou esse acordo com a ajuda da empresa que está aí auxiliando o Vasco na venda do potencial construtivo. O Vasco já tinha aí de 5% a 20% já vendido pelo Jorge Salgado. E nesse momento, um importante acordo para que a obra de São Januário saia. Né? Porque eu sempre falo aqui, é uma obra importante. Foi um dos vetores da campanha política. É o que o torcedor vascaíno quer, um São Januário renovado. São Januário que os torcedores não fiquem fora de jogos importantes. A gente tem um caldeirão, um estádio maior, um estádio que caiba a torcida do Vasco em grande quantidade, que a gente não tenha problemas para, você vai jogar para 20 mil, para 17 mil, 18 mil, não. Tem que jogar para 40, 50 mil pessoas. Isso é importante. E aí, meus amigos, saindo dessa seara da situação do São Januário, que tomara a Deus que isso se confirme logo e que a gente consiga ter logo a reforma de São Januário a partir de 2025, falar sobre o Vasco, né? Depois de uma atuação horrorosa do Vasco, muito ruim, e o Vasco vem mostrando, fora de casa, e principalmente contra times com mais qualidade, essa dificuldade do Vasco se impor fora de casa. Poucos jogos que tivemos longe de São Januário, digo como mandante, o Vasco conseguiu, como visitante, o Vasco conseguiu dominar o seu adversário. O Vasco ganha do Vitória, mas um jogo em que o Vasco foi pressionado em um dado momento. O Vasco tem um jogo contra o São Paulo desastroso, mais um jogo desastroso agora contra a equipe do Botafogo. E aquilo que eu sempre falo. Primeiro, a questão da identidade. O Vasco não consegue ser fora de casa um time que agrida o seu adversário. Um time que joga muito, um pouco mais recuado, um time que tem um problema na transição, principalmente transição defensiva. É um time que dá muito espaço ao time adversário. Falta ao Vasco a vontade de jogar fora de casa como joga dentro de casa. O Vasco que pressiona, o Vasco que sufoca. O Vasco não consegue ser isso fora de casa. O Vasco tem dificuldades. E aí você alia a falta de peças no elenco. Ontem, por exemplo, o Rafael Paiva, se tivesse um pouco mais de pegada, um time um pouco mais pegado no meio de campo, o Vasco poderia ter evitado ser atropelado pelo Botafogo. Isso quer dizer que o Vasco ganharia? Não quer dizer que o Vasco ganharia. Mas o Vasco poderia ter uma postura diferente. E ontem foi um Vasco apático que assistiu um Botafogo. Então, essa mudança de postura do Vasco fora de casa, para que o Vasco jogue dentro de casa, isso está dificultando o Vasco no campeonato. Talvez tem jogos aí que o Vasco poderia ter ganhado por ter um pouco mais de força na marcação. Por exemplo, aquele jogo contra o Criciúma. O Vasco não poderia ter tomado aquele gol, deixar uma bola sair do campo adversário, do campo de defesa adversário, sem uma marcação forte. A bola vai na área, toma um gol de um jogo que estava ganho. O Vasco tem que começar a jogar fora de casa com atenção e ter uma marcação mais forte. Acho que é isso que falta muito ao Vasco. O Vasco ficou notabilizado com o Rafael Paiva, eu já falo diversas vezes. O jogo contra o Bahia no primeiro tempo mostra isso.
um time que marca forte, um time que sufoca o adversário, um time que sobe a marcação, que não dá espaço. Mas o Vasco deu muito espaço contra o Botafogo. Você dá um espaço contra jogadores de qualidade, você vai pedir para perder feio. E eu volto a dizer, o Vasco poderia ter tomado uma goleada. Então, acho que tem que mudar essa postura. O Vasco não pode ser apático, assistir o time adversário jogar. Tem que pressionar, tem que grudar no adversário, tem que deixar, tem que incomodar. Ontem o Botafogo, a todo momento que o Vasco tinha uma bola dominada, tinha alguém chegando, mordendo, buscando, tentando recuperar a posse. E o Vasco não fazia isso. O Vasco olhava o Botafogo jogar. O Vasco via, olha, pode passar. O Luiz Henrique fez o que quis na área do Vasco. Então, acho que essa mudança de postura é necessário. É algo que o Vasco... Não é para dizer que o Vasco não consegue. O Vasco já fez isso. O Vasco fez isso semana passada contra o Bahia. Abriu 3-0 pressionando, sufocando o tempo todo. Então, essa mudança de postura, ela tem que acontecer se o Vasco quiser algo maior no campeonato. Caso contrário, a gente vai ficar onde está. E aí, é uma Sul-Americana garantida. E para o ano que vem, já volto a dizer, Pedrinho, Marcelo Santana e Felipe são quem toma conta do futebol do Vasco. Precisa contratar e contratar jogadores que resolvam. Se for para trazer jogador que não resolve, jogador que só vem para completar número, não pode. E sobre as questões disciplinares, é um absurdo. Um jogador, o Emerson Rodrigues, ficar de fora de um jogo, de um treino, ele não treinar porque brigou com a esposa e perdeu o horário. E o Rojas, quem estava assistindo no Premiere sabe disso, o Rojas fazer corpo mole para poder entrar num jogo. Isso é um absurdo. Isso não pode. É jogador que tem que ser punido e punido severamente pela diretoria do Vasco. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas e valeu. Tamo junto.